uma hora você tá na IA, outra hora você tá servindo na igreja. No mesmo dia você resolve problemas de automação, de inteligência artificial, de dados, enfim, de um monte de coisa acontecendo. E também tem as demandas pastorais, tem as demandas ali da vida cristã, batendo na sua porta todos os dias. Como que é traduzir essas duas linguagens, que podem ser totalmente diferentes, mas pode ser também muito parecida, sem você enlouquecer? Ou pelo menos é a teoria, não deixar transparecer que ficou louco. Olha, não é tão complexo porque a tecnologia é a parte mais fácil, né? Acho que o ser humano é a parte mais difícil. E, na verdade, ali lidar com os dois mundos é o que faz a gente conseguir evoluir, né? Então, os princípios que eu pego muito é utilizar tudo aquilo que eu vivo na igreja, toda a base teológica, toda a base pastoral, e aplicá-la também no dia a dia no trabalho, né? Porque, na verdade, o trabalho é quase que 80% relacionamento, 20% prática e execução, né? Então, eu creio que não dá para separar os mundos. Mesmo aqueles que são pastores ali interinos, né? Ou que não têm dedicado 100% do seu tempo ao pastoreio de uma igreja local, mas que trabalha no mundo corporativo, você tem que conseguir conciliar as duas coisas. Então, o que eu sempre penso eu estou aqui para servir a Deus, né? Eu sou um servo de Deus que tem um conhecimento teológico, que está numa empresa trabalhando com tecnologia. Como que eu posso usar todo esse meu background teológico no meu dia a dia, com os meus funcionários? Hoje eu lidero ali uma equipe de, se somar interno e externo, mais de 50 pessoas, né? Então e pessoas de todas as culturas, né? De regiões do Brasil diferentes, então cada um com um pensamento, mas eu sempre tento utilizar aquilo que eu absorvi como pastor, que é tentar compreender ali o que a pessoa está passando, né, o sentimento dela, e ajudar ela, porque o que vale para uma pessoa performar ou não hoje no mundo empresarial é justamente o engajamento dela, e você cuidar dela como uma pessoa, como um ser humano. Da mesma maneira como Jesus cuidou daqueles que estavam ao seu redor, que dava atenção às pessoas, nós temos que fazer. Então, eu não gosto muito de separar, mas eu gosto de juntar os dois mundos. Eu vejo que o mundo corporativo é uma extensão. Se Deus me deu a oportunidade de estar hoje liderando uma equipe, justamente é para mim passar os princípios cristãos lá. Então, independentemente se eu estou na igreja ou não, eu sempre utilizo oportunidades de pregar o evangelho, seja numa forma de palavras, mas principalmente na maneira de agir. Legal. E de onde surgiu a ideia do livro Santos Imperfeitos, cara? Olha, o livro Santos Imperfeitos, ele é a minha vida, né? Ele foi escrito ali em 2 anos, mas ele é um reflexo daquilo que eu vivi desde que eu me converti, né? Eu me converti já adulto, já tinha 25, 23, 24 anos, inclusive foi minha atual esposa hoje que me levou para o evangelho, né? Então eu não era cristão, não acreditava em Deus, né? Igual muita gente hoje não acredita ou ignora Deus, mas ali houve uma transformação, e os Santos Imperfeitos, ele vem para mostrar que, cara, eu não vou ser perfeito nunca, perfeito é só Jesus. E as minhas falhas, aquilo que eu caio, aquilo que eu bato a cabeça, aquilo que sempre me desafia, é aquilo que vai me fortalecer, porque é a graça de Deus que deve refletir em nós, né? Então, eu cansei de ter esse evangelho de vitrine. Esse livro, ele sai das experiências que eu tive na minha vida, que me mostram e principalmente colocam em prática que Deus não está buscando essa perfeição, Ele está buscando pessoas disponíveis para poder atuar e para poder refletir a glória dele. Então, Santos Imperfeitos tem muito de mim aqui. Quem tiver a oportunidade de ler vai ver muitas experiências pessoais, como que Deus me moldou, como que Deus transformou a minha vida em situações fáceis e difíceis. Eu passei por perdas muito grandes nos Estados Unidos, eu morei por 5 anos lá e cheguei em uma época que eu perdi tudo. Quando eu digo tudo, eu perdi emprego, perdi casa, perdi carro, só não perdi Deus que estava comigo. E foi Ele que sustentou a minha vida, e eu tento trazer isso nesse livro, falar, você vai falhar, você vai cair, você vai tropeçar, mas lembra de uma coisa, quando Deus é com você, tudo isso é um aprendizado,
né? Então eu creio que esse livro ele tem muito de mim aqui. Então quando eu espero que alguém leia esse livro, eu espero que a pessoa se identifique e fala, pô, o Daniel passou por isso, eu também passei por isso. Pô, e ele conseguiu ali, Deus esteve com ele, Deus está comigo. Então o intuito dos Santos Imperfeitos é mostrar que nós somos santos, como Deus disse, mas nós entendemos errado a palavra santo. Santo não quer dizer perfeição, quer dizer separado, kadosh, né? Então justamente é isso que eu tento trazer nesse meu livro. Muito bom. Ó, mano, É outro nível. coisa linda. E perder tudo em dólar deve ser mais doído, né? Mais doido. 4 vezes mais, né? Não, Cinco. Agora 5, na época era 4. perder em dólar deve doer um pouquinho mais, né, Vini? Mas legal, Dani, parabéns, mano. Deus abençoe. Que o livro impacte aí bastante pessoas e transforme vidas, né? E Israel, o seu livro, né, a gente tá vendo aí, que é o Vivendo Processos. Provavelmente deve ter muita coisa em paralelo do que o Dani comentou aqui com a gente, mas me responde uma coisa: esse livro que você escreveu é mais uma parte que você estudou e aprendeu, ou você vivenciou isso, né? Tem muita teoria ou tem bastante cicatriz nesse livro aí? Na verdade, tem as duas coisas também, né? Esse livro ele parte de um lugar vivencial também. Nós estávamos na Metodista, lá na freguesia do Odo, no bairro ali de Itaberaba, ali da Avenida Itaberaba. E nós pedimos uma direção para Deus no ano de 2022 para podermos trabalhar com a igreja. E buscando em oração, em direção, o Espírito Santo nos conduziu a trabalhar com esse tema, vivendo processos, né? Então, durante todo o ano nós pregamos sobre os processos e compartilhamos com a comunidade. E foi um tempo de muita experiência vivencial também. E por incrível que pareça, foi muito forte assim na comunidade esse tema. E a gente teve um feedback muito bacana de muitos irmãos, né? Nossa, pastor, é importante falar sobre processos, porque às vezes a gente quer ignorá-los, né? A gente não quer atravessá-los, não quer encará-los. Então, esse livro ele vem dessa experiência da comunidade, né? Não só das nossas próprias experiências, mas a gente fala sobre diversos tipos de processo, de deserto, processo do deserto, da batalha. A gente fala sobre muita coisa nesse sentido de travessia, de passagem, né? De você poder não fugir daquilo que Deus quer fazer na sua vida. A gente muitas vezes ora por milagres, mas às vezes Deus não responde com milagres, Deus responde com processos. E a gente precisa entender que o processo também é um milagre de Deus. É um milagre onde Deus ele vai agindo pouco a pouco. Onde Deus vai se revelando pouco a pouco. O próprio Salomão escreve isso, né? Que a luz do justo é como a aurora, vai brilhando cada vez mais e mais. Então tem coisas que Deus vai fazendo a gente brilhar cada vez mais no processo. Tem coisas que Deus vai fazendo rápido, instantâneo, mas tem coisa que Deus vai fazendo paulatinamente, né? A gente sempre espera o instantaneamente, nunca o paulatinamente. E às vezes a resposta de Deus é o processo e não o milagre. E a gente precisa encarar o processo como um milagre na jornada também, né? E a gente demonstrou isso todo o ano de 2022. Então, cada capítulo que o livro tem foram pregações que o Espírito Santo deu para nós, que nós pregamos durante todo o ano de 2022. E surgiu essa ideia entre nós na igreja de que isso pudesse alcançar também outras pessoas, né? Nem todo mundo vê o YouTube da igreja, nem todo mundo conhece a igreja, nem todo mundo sabe o que a igreja estava vivendo. Então, para sair um pouco do nosso gueto, a gente pensou em transformar isso em um livro. Só que aí depois o bispo me tirou da igreja, a gente estava pensando até lançar isso como igreja. Aí depois o bispo me tirou da igreja de Itaberaba, né, que é lá na freguesia do Ó, e me mandou para São Roque. E nessa que eu conheci o Felipe, né, que é Dadá, e ele falou do Vini, né? E por incrível que pareça, o Vini já tinha visto um livro que eu deixei consignado com o pastor Rodrigo Soeiro lá na Da Store, né? Muito bom, por sinal. E aí a gente viu que as coisas estavam convergindo para poder acontecer, né? E aí consegui também alguns patrocinadores lá na igreja que concordaram com o projeto, né? E a gente conseguiu lançar esse livro aí, e a gente tem, não só na nossa comunidade, mas tem tido um retorno bem positivo
das pessoas que já leram, né, que já experimentaram aí passar por esse processo da leitura do Vivendo Processos, né? Parece redundante, mas de fato essa leitura ela é um processo na qual a pessoa ela tem o seu processo pessoal também de crescimento, de amadurecimento, né? Então, ao mesmo tempo que tem teologia, tem direção do Espírito também, tem exemplos pessoais e também muito ensinamento para aquele que quer crescer mesmo, quer amadurecer, entendendo que Deus não é só uma pessoa que é como se fosse um objeto da sorte ou um gênio da lâmpada mágica, onde a gente esfrega a lâmpada e faz 3 pedidos, né? É um Deus que vai tratando o nosso caráter, vai tratando a nossa humanidade, né? Legal. E vocês, juntando, né, o que vocês comentaram dos 2 livros e do que vocês, né, testemunharam aqui pra gente, provavelmente assim até a história dos santos imperfeitos e do viver nos processos, em algum momento vocês passaram algumas etapas e vivenciaram algumas delas sozinhos, ou por coisas que a vida foi fornecendo para vocês, ou por escolha, muitas vezes na tempestade, escolhas erradas. Vocês pagaram algum preço alto por passar esse processo sozinhos, em algum momento, assim? Olha, E aí, pode ficar à vontade dos 2 para falar. igual eu estava comentando, acho que várias vezes eu quebrei a cara, né? Acho que nós somos campeões em quebrar a cara. Quem nunca? Essa que eu falei, que eu perdi tudo, foi muito falha minha, né? Na verdade, no trabalho, na empresa que eu estava lá, eu acabei sendo um pouco mais prepotente, né? E aí acabei sendo demitido. Só que sem pensar, né? Achando que eu era o dono da batata ali, né? O dono da cocada que a gente fala, né? Mas no final acabou que eu perdi tudo. Não tinha, para você ter uma ideia, chegou algumas vezes que eu não tinha dinheiro para o almoço. A minha esposa foi trabalhar de babá lá na época. Eu tinha só o Gabriel, que está aqui com a gente também acompanhando. O Gabriel na época tinha 10 anos, 11 anos ali. Então foi um momento em que eu tive que me reencontrar. E aí o que Deus permitiu, e aí cai muito no que o pastor Israel falou dos processos, né? Eu tive que passar por um processo. Eu tive que passar um processo para me colocar no meu lugar. Entendeu, Daniel? Você não é nada. Então, eu te amo como pai, mas você tem que aprender, né? Você vai aprender. E aí eu comecei a fazer, inclusive, trabalhos. Imagina, para alguém que é formado ali em ciências da computação, tem pós-graduação, MBA, o que eu fui fazer lá? Construir parede, fui trabalhar de motorista, fui fazer churrasco para poder sobreviver. Na verdade, acabou quebrando ali aquela imagem, eu sou executivo e só tenho que ter trabalhos dignos. Mas quem disse que esse trabalho não é digno? E eu aprendi isso, aprendi que cada $10 que eu ganhava, um era do Senhor. Olha Coisa só. que eu não fazia, não dizimava da maneira como eu acredito que Deus nos colocou ali. Eu sei que esse é um tema também, às vezes polêmico, mas para mim o que está lá, o que está na palavra é verdade. Muitos hoje dizem que a palavra precisa ser atualizada. Eu acho que nós precisamos ser atualizados pela palavra que já foi escrita há 2000 anos atrás. Então eu vejo que esse processo, essa vivência que eu tive me mostrou. Eu me quebrei, mas quem me ajudou a reerguer? Não fui eu, foi Deus. É Deus que amparou a mim, é Deus que amparou minha esposa, é o Deus que amparou meu filho, que apesar das dificuldades nunca faltou alimento na minha casa, mesmo eu não tendo quase dinheiro. E se me permite, é até uma experiência interessante. Teve um dia ali que eu estava caminhando no centro de Los Angeles, aí eu achei uma nota de $20 na rua. Olha que é difícil. Eu estava sem dinheiro para comer e pedindo para Deus Senhor, me ajuda aqui, eu preciso de alguma coisa. E aí apareceu essa nota de $20, eu peguei. Só que a hora que eu estava indo comprar alguma coisa para comer, tinha um mendigo ali sentado na calçada, e ele com fome. Ele falou, me ajuda, né? Falando comigo. Ele virou para mim, você pode me ajudar? Eu estou sem comer já há 3 dias. Aí eu olhei aquela nota de $20, falei, Senhor, eu não sei o que o senhor está fazendo. E aí eu entrei na loja ali na época do Pizza Hut, né, sem nenhum tipo de merchandise aqui, mas é o Se que eles quiserem ali. patrocinar a gente quiser, também, né? É bem-vindo. Fica à vontade. Fica à vontade. Comprei uma pizza grande, o que eu fiz? Sentei do lado do mendigo e fui comer com ele.
reparti ali a pizza, cada um comeu metade, ainda deu para comprar um refrigerante para cada um ali, que eu não vivia sem um refrigerante ali, né, para dar aquele Olha só. bom de açúcar no sangue, e conseguimos ali compartilhar. E no final ele começou a cantar, ele tinha um violãozinho, estava louvando a Deus, ele era um ex-veterano de guerra, estava na rua abandonado, e que talvez aquela refeição mudou a vida dele. E ele pediu para mim orar por ele, eu orei por ele orou por mim. E foi um momento que eu não imaginava. Quer dizer, você vê como Deus às vezes usa esses momentos, essas circunstâncias para uma lição. Sim. Ele falou, ó, não é só para você, Daniel, os $20 aqui é para você compartilhar. E eu fiz com alegria. Então, acho que esses momentos e esses processos, e aí eu deixo até você complementar, Israel, que é o especialista do processo aqui, mas são coisas que nós temos que passar. Então, apesar da nossa imperfeição, nós passamos por todos esses processos, e aí eu vejo que os nossos 2 livros acabam se conversando justamente para amadurecer na fé. Sim, sim. Eu conheço o Daniel há pouco tempo e também não tive a oportunidade ainda de ler o livro Santos Imperfeitos, mas agora ouvindo um pouco da história de vida dele, a gente percebe algumas coisas que são interessantes, né? O Daniel, ele estava caminhando numa jornada, como ele falou, e acabou tendo que essa experiência de mostrar que ele não é tanto quanto ele imaginava ser, a ponto de depender de Deus, né? Eu já venho de um berço evangélico e da periferia, onde eu não tinha, às vezes, condição de comer carne, de comer ovo, arroz e farinha. E tudo hoje, por exemplo, as minhas formações, eu tive que o tempo todo me provar que eu poderia ser bom, né? Então eu fui processado ao inverso. Eu venho de um lugar de escassez e eu querendo galgar um lugar melhor, né? Então, por ter pais nordestinos, de periferia, o meu processamento foi inverso, né? E é interessante que o Daniel, a Bíblia, ela tanto diz, né, das nossas limitações, como também diz da nossa perfeição, né? E aí no meu livro, aí é onde a gente se diverge e complementa-se, né? No meu livro eu falo sobre o processo da perfeição. Na nossa teologia metodista, John Wesley criou essa teologia que fala que o homem ele vai se tornando perfeito, né? E aí no grego é teleios a palavra, né? Se você pegar, por exemplo, Filipenses, né? Paulo está falando, não que eu alcancei, ou seja, ele não é o top do top, o perfeito em tudo, mas eu caminho para, né? E ele fala, e vocês que são perfeitos, se não entendem isso agora, vocês vão entender, o Espírito Santo vai esclarecer isso para vocês, né? E aí a minha história de vida é o oposto do Daniel, que eu tive que ficar me provando o tempo inteiro que eu poderia conseguir fazer uma faculdade, eu poderia conseguir ter uma pós-graduação. E o tempo todo eu nunca gostei de estudar, eu era um aluno preguiçoso e escola pública era difícil, né? A gente mais zoava do que estudava, né, naquele período. Então a gente veio desse lugar de escassez. E hoje o pouco que eu tenho, graças a Deus, com a graça de Deus, foi porque eu tive que ficar me provando. E por isso que uma das coisas que me atraiu na metodista, porque eu sou presbiteriano de berço, né? E a linha reformada tem essa questão de que você não é nada, você é o pecador do pior dos piores, né? E eu gostei da teologia metodista porque eu já me via como um nada. E aí eu falei assim, nossa, então eu posso melhorar, eu posso ser melhor, né? Eu posso ter um Deus que me melhora. Aí eu entendi que Deus não quer melhorar ninguém, Ele quer transformar, porque aquilo que melhora pode piorar, né? O que Deus faz na gente é uma metanoia, uma metamorfose, né? Eu costumo usar, e até tem na capa do livro aqui, exemplos da própria natureza, né? Você pega a lagarta, ela não passa por uma melhoria, ela passa por uma metamorfose para se tornar uma borboleta, né? E uma vez que ela se torna borboleta, ela não volta a ser lagarta de novo, né? Porque ela não recebeu uma melhoria, ela recebeu uma transformação. Se você pega um grão de areia que fere a ostra, ela se fecha, vira um mecanismo de defesa, e ali ela transforma aquele grão de areia numa pérola preciosa,
e abre de novo, né? O que a gente chama de ostracismo, né? E aí ela abre e solta aquele grão. Ele não recebeu uma melhoria, ele recebeu uma transformação, né? Aquela pérola não vai voltar a ser grão de novo. O diamante, a gente vê que é tão valioso, carvão mineral, passa pelo fogo, pelo processo ali, ele também não recebe uma melhoria, ele recebe uma metamorfose, né? Ele não volta a ser um carvão mineral de novo. Então eu creio que na vida com Cristo, desde que a gente aceita Cristo, passa pelo processo de um novo nascimento, a gente já não é mais o mesmo. A gente talvez ainda não é quem a gente queira ser, mas a gente já não é mais o mesmo. Então houve uma transformação, está havendo uma transformação, e no metodismo a gente chama isso de processo de santificação e de perfeição cristã, né? John Wesley tem uma frase interessante, que ele fala que... deixa eu tentar lembrar a frase correta aqui, para que eu não fale besteira. A conversão tira o pecador do mundo e a santificação tira o mundo do pecador, né? Então há essa transformação, há essa metamorfose, né? E o próprio Paulo escreve lá também em Coríntios, né? Que nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? A Bíblia tem essas expressões, né? Transformados de graça sobre graça, de fé em fé. Então essa transformação já não deixa a gente ser o mesmo, né? Então eu vejo que o meu livro e o Daniel se complementam nisso, né? Porque são de dois lugares vivenciais diferentes, e o Daniel, ele se achava muito e precisava Deus colocar ele no lugar dele, né? Assim, quem é Deus, né? E eu me achava pouco, menos, né? E Deus falou assim, não, você pode ser como Jesus, melhor do que você é, alcançar coisas que você não imagina que você pode alcançar, né? Então acho que os nossos livros se complementam nisso, né? Muito bom. Dá até pra trazer o seu terceiro livro, né, Vini? Já. Que você não é tudo isso, né? Exatamente. Dá pra Pensei a trazer mesma coisa. um terceiro livro aqui, um terceiro convidado aqui. Vai dizendo assim, você também não é tudo isso aqui, ó. Muito bom. Mas pra gente passar pro próximo tópico, isso é muito do que a gente vê em Gênesis 3, né? Gênesis 3, a gente vê a serpente dizendo assim, ó, vocês serão como Deus. E Abraão. E Adão foi lá e abraçou, isso não recusou a oferta. A gente acha que a autossuficiência começou no iluminismo, né? Que assim, não, eu posso, eu sou, não sei o quê, eu vou conseguir, não sei o quê. Mas na verdade começou lá no jardim, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Eu não sou bom demais, também não sou, né? A mosca do cavalo do bandido, né? Então a gente tem que ter Vermezinho de Jacó, né? É isso aí. É isso aí, né, Vini? Boa. Vamos pro bloco 2? Bora lá. Bora. Eu queria fazer uma pergunta pra eles. Você que manda, você que é o chefe deles. Nada. Eu tô aqui pra servir vocês. Você que é o chefe deles, cara. Porque esse assunto aqui, ele vai tendo muitos desdobramentos, né? Sim. Se a gente for... Mas eu queria trazer um ponto aqui até para provocá-los. Que aí deixa os dois pastores aí se pegarem, né? Sim, tal, mas você tocou no assunto sobre autossuficiência, né? Então, assim, fica uma pergunta. A autossuficiência é maturidade ou uma versão sofisticada de orgulho? É uma questão, mas isso a gente pode responder talvez mediante a conversa, mas eu queria iniciar aqui esse bloco 2 fazendo uma pergunta para... Começa com o Daniel, seguindo essa mesma linha, depois o Israel. Quando exatamente Deus virou opcional na vida do homem comum? E aí? Olha, ela tem virado, né? Isso aí, a gente fala muito, não, porque os ateístas, mas, cara, a gente vê hoje que mesmo nós, cristãos, né, nós temos deixado Deus em segundo plano, né? O Israel citou aqui de às vezes considerar o gênio da lâmpada e conceder 3 desejos, muitas vezes a gente só procura Deus, e quando procura com isso, mas eu vejo que hoje o mundo está evoluindo de uma tal maneira que a gente está deixando Deus de lado e se apegando às coisas daqui, né? Vocês citaram aí a inteligência artificial. Hoje tem gente que acha que é um oráculo, né? Total. Você vai lá, ela vai saber de tudo da sua vida, ela vai falar tudo, você não precisa mais ir no médico. Muita gente colocando resultado de exame, pedindo para a IA fazer uma avaliação, sem entender realmente o funcionamento, né? Na verdade, há um modelo estatístico matemático, que
busca a próxima palavra por aproximação daquilo que você pensa. Então ela não é inteligente em lugar nenhum, né? Eu conheço pessoas que já conheço pessoa que estava fazendo terapia pela IA. Isso. Esse é o problema da minha área. Eu tenho pessoas que estão fazendo plano de carreira através da IA, assim, traçando projetos, enfim, só para você entender que tipo, realmente o negócio tá. Eu citei a IA como um exemplo, mas é tudo hoje, né? O que a gente se baseia? Se baseia naquele cara que tem uma fama no Instagram, né? Ou que tem uma fama no YouTube, que são os influencers. Hoje, de vez nós sermos influenciados por Cristo, não, nós procuramos pessoas para nos espelhar em pessoas. E o ser humano é falho. Então a gente cai muito nisso. Eu vejo que o mundo moderno está indo nesse pace, né? Estamos acelerados e vai acelerar cada vez mais. A tecnologia não vai parar por aí, ela vai cada vez mais acelerar. Vai chegar um tempo ali que as pessoas ficam burras, com perdão da palavra, mas você para de pensar, né? E você confia naquilo que a máquina está te passando, que a informação te passa, ou aquilo que alguém te falou na internet, né? Ah, aquela pessoa tem 2 milhões de seguidores, então ela sabe muito mais do que a palavra de Deus, né? Então eu vejo ali, a gente até citou Nietzsche, né? Que Deus está morto, a declaração dele. Eu até mudo um pouco, né? Nós aposentamos Deus, nós não matamos Deus, né? Que é pior. Deus ficou aposentado, ou seja, eu não preciso mais de Deus. Eu consigo resolver a minha vida com IA, eu consigo resolver a minha vida com a pessoa X ali, eu consigo achar o emprego por minha conta, eu mesmo vou atrás dos meus sonhos, porque aquilo que é prometido é meu, né? Então, a gente vê muito a teologia do coaching hoje em alta, infelizmente, né? Que acaba denegrindo um pouco a imagem cristã, né? Eu sei que deve existir, talvez o coach ali seja bom, mas quando você junta uma coisa com outra, você perde a essência. E eu vejo que o mundo está muito mais buscando coisas fáceis, né? Ninguém quer passar por perrengue aqui. O Israel contou o oposto de mim ali. Eu tive que descer para poder exaltar Deus, e ele foi honrado ali pelos processos, até por ele se achar menos do que os outros, né? E às vezes a gente leva isso para as pessoas e não para Deus. A gente não entrega nas mãos de Deus para que Deus faça a sua obra. A gente prefere confiar no homem ou confiar na máquina, né? Então eu vejo que o mundo está muito nisso. Então esse acelerador, e cada vez mais eu creio que isso vai ficar mais difícil de ser controlado, mas eu creio também, como eu creio na palavra de Deus, eu creio que as coisas vão acontecer como estão escritas. Então, independentemente daquilo que vem a acontecer no mundo, da evolução das máquinas, não que vai virar um Matrix. Então, não creio que as máquinas vão dominar o mundo, não creio que IA vai resolver tudo, não creio que a IA vai substituir o humano. Pelo contrário, o humano vai ser substituído por um humano que aprenda a IA. Né? Então, isso eu concordo. Agora, a IA nunca vai sobrepor um humano ali em termos de pensamento, até porque Deus criou o ser humano, né? Isso. Deus criou a inteligência artificial, você sabia disso? Porque ele criou o silício. Quem criou o silício foi Deus, não foi o homem. Aí, ó. O homem aperfeiçoou. Isso, inclusive, eu estou trabalhando num livro junto com o Vinícius aqui para falar sobre um pouco de IA e fé, como que a gente... Não dá spoiler. Só vou dar esse spoiler. Não O dá Vinícius spoiler. me bate aqui. Não dá spoiler. Mas como a gente tocou no assunto, mas é algo interessante. Deus também criou a IA. Agora, como nós utilizamos essas tecnologias, depende muito de como a gente serve ao nosso Deus. Então, usem as ferramentas, mas confie no Deus, né? Não confie na ferramenta, nem no homem. E você, Israel? A gente tem visto, principalmente na área da terapia, da psicoterapia, muitas pessoas que estão abandonando a terapia para se consultar com inteligência artificial, né? Tem pessoas que estão abandonando colegas, amigos, para conversar com a inteligência artificial, né? Já observei pessoalmente pessoas, né, que tentam, de certa forma, né, tá ali se relacionando, né, conversando ali de forma virtual com a IA. E tem pessoas de fato que procuram, né, tô sentindo isso, o que eu tenho, né, pedindo aquela orientação da IA sobre suas patologias, psicopatologias, né. E aí a gente vê um monte de gente também em crise, porque é muito difícil a gente num consultório
dar um diagnóstico para uma pessoa, né? A gente já está vivendo essa época onde todo mundo tem TDAH, onde todo mundo é autista nível 1, 2, 3, 4, né? E a gente vê que antigamente era ansiedade, todo mundo é ansioso, bipolar, né? Depressivo. Agora mudou um pouco. Agora é TDAH, enfim. Mas aí as pessoas ficam preocupadas e fazer um teste desse, uma avaliação neuropsicológica dessa, não é barato. Então as pessoas querem saber o que elas têm. Aí vão para lá. Né? Eu sou assim, o que eu tenho? Né? E as pessoas nessa preocupação com a sua saúde, e eu tenho percebido um movimento como pastor, como eu disse, vai fazer 20 anos que eu sou pastor. Antigamente eu pregava muito assim, né? Vem para Jesus porque você que bebia vai parar de beber, você que fumava vai parar de fumar, porque era muito comum as pessoas terem esse tipo de vício, bebida e álcool, né? Hoje a gente está tendo uma juventude que não fuma, né? Não bebe, é whey protein, é academia, né? E aí eu fico falando, eu tenho que mudar o discurso, porque a geração está vindo de uma forma diferente, né? Tem uma minoria que usa o vape, usa a narguile, né? Mas já tem muita gente morrendo também, o povo já está começando a abandonar isso também. Então o cristianismo, ele não é um moderador apenas se a pessoa ela tem um vício ou não. O cristianismo não é um moderador se a pessoa ela tem uma moral ilibada ou não. Mas, como o Daniel falou aqui, é você se focar em Deus, num relacionamento profundo com Ele. Né? E eu acho que, e aí a gente citou Nietzsche, né? As pessoas mal entendem a frase de Nietzsche. Né? Nietzsche diz que Deus está morto, mas por causa que o iluminismo, o secularismo e outras coisas estavam fazendo que o ser humano cada vez menos dependesse de Deus. Né? Então, eu até brinquei com o Vini, né? Eu falei, Vini, o Nietzsche tá. O Vini, não, ele tá filosofando, né? Eu falei, né? Mas se o filósofo fala de Deus, ele tá teologando, né? Tá teologando, né? E Nietzsche ele estava dizendo que aquela sociedade que ele viveu estava por causa da não dependência mais de Deus, estava matando Deus, né? Os valores, né? Cristãos, enfim. Então, eu acredito que toda tecnologia, ciência, ela é válida. Eu acredito sim que a fé e a ciência podem caminhar juntas, né? O problema é quando as pessoas tornam a ciência o seu Deus, a tecnologia o seu Deus, né? E abandonam de fato o único e verdadeiro Deus. Né? Mas isso tem sido cada vez mais comum. A gente tem percebido isso. Né? Hoje as pessoas querem resolver virtualmente. Né? Eu lembro que na década de 90 tinha aquele filme O Demolidor, do Sylvester Stallone, do Wesley Snipes, que foi a primeira vez que eu vi um GPS num carro, vira direita, vira esquerda, né? E aí eu falei, caramba, será que um dia a gente vai viver isso mesmo, né? E assistia o desenho dos Jetsons, as pessoas falando de chamada de vídeo, eu era criança, será que um dia a gente vai viver isso mesmo, né? A gente só não tá vivendo os carros voadores, os skates voadores. Ainda. Mas você vê que muitas dessas tecnologias que vêm para facilitar a nossa vida também estão atrapalhando a questão relacional. Eu costumo dizer que o celular, né, não é uma frase minha, mas eu digo isso muito, e o celular ele aproximou quem estava longe e distanciou quem está perto. Né? Então, às vezes a gente está numa casa, sentado no mesmo sofá, e cada um no seu mundo virtual. Né? E as pessoas também estão esquecendo de Deus, de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E de fato, sem perceber, estão aposentando Deus. Né? Porque está tudo fácil, tá tudo à disposição e tá tudo num clique na sua própria mão, né? Então, eu acho que enquanto a gente não tentar voltar para esse lado mais relacional, né, com as pessoas e com Deus, a gente está caminhando mesmo para essa aposentadoria de Deus aí, né? E até juntando um pouco, né, vocês estão comentando, e até com a frase de Nietzsche, né, mas a gente está meio que parafraseando um pouco, né? Deus está morto, está aposentado. Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente tinha uma peça que chamava Banquinho.
Era um banquinho no meio do palco, você sentava lá, aí você convidava Jesus para sentar. Jesus, agora toda a decisão da minha vida é sua. Aí você ficava lá. Aí apareciam as propostas. Aí quando Jesus ia tomar a decisão, eu empurrava Jesus do banquinho, eu sentava. Não, essa parte eu vou decidir. Não. Aí Jesus falou, você me deu o banquinho. Enfim, aí vai acontecendo várias vezes, né? E aí, vendo vocês comentarem, é meio que se a gente quase fosse assim, no domingo a gente é religioso, mas de segunda a sexta, no sábado e domingo a gente é religioso, mas de segunda a sexta a gente é ateu. Porque no domingo a gente acredita em Deus, durante a semana a gente não acredita mais nele, né? No domingo a gente ora para ele primeiro, agradece, faz toda a ritualização, né, nossa, mas na segunda-feira a gente, não, agora é comigo. Como que vocês veem isso, até no processo que vocês escreveram, né? Um de descida e um outro de subida. Como é que vocês entendem isso, assim, que Deus sai do centro e aí fica o trono vazio durante a semana, né? Cada um, ou fica mais movimentado que rodoviária, né? Como é que é isso para vocês entenderem isso? Isso é uma verdade, né? Eu acho que ninguém decidiu matar Deus ali, a gente só decidiu terceirizar ele, né? Então a gente tem terceirizado Deus. E é verdade isso que você falou. Aqui no meu livro também eu cito essa questão do domingo, né? Nós sermos os santos, né? E na segunda-feira, cada um por si, né? E se Deus estiver ouvindo, ele atende alguma coisa que a gente pedir, né? Eu vejo que ali é muito de como as pessoas estão tratando as suas vidas, né? E quanto mais a gente busca Deus, mais a gente se aproxima. Mas normalmente a gente só abre a nossa Bíblia de domingo. A gente só louva a Deus de domingo. A gente não senta numa mesa com a família para fazer uma refeição e agradecer o alimento. A gente coloca a culpa disso na correria do nosso dia a dia. Mas até quando a gente vai continuar culpando a correria do nosso dia a dia, ao invés de nós nos culparmos por deixarmos Deus de lado, né? Eu vejo que é difícil, é fácil falar, com certeza é fácil falar. Eu não vou dizer que eu sou perfeito aqui. Quantas vezes eu já deixei de orar ou esqueci de orar por causa das coisas que eu estava fazendo. Mas o que eu aprendi a fazer agora é criar uma rotina, né? Então eu acho que tudo começa da maneira como você trata. Você não esquece de escovar seus dentes antes de sair de casa. Espero que todos escovem os dentes, né? Você não esquece de comer, você come e se alimenta. Você não esquece, se você vai de carro, você não esquece de pegar o carro para ir com o carro para o trabalho. Você não esquece de deixar de trabalhar, porque senão você fica sem ganhar. Então tudo depende de como a gente coloca a nossa prioridade. E as vivências que eu tive me fizeram aprender isso talvez da maneira mais difícil. Só que a maneira mais fácil que tem é o que a gente tenta colocar nos livros, é o que a gente tenta colocar na igreja no domingo, né? A gente tem várias, pelo menos na DAI, várias séries de pregações ali que nos incentivam a mudar a nossa vida e o nosso jeito de lidar com as coisas. Então eu vejo que nós temos que criar rotinas. O ser humano ele tem que começar a criar rotina. Acorda de manhã todo dia, ora. Antes das refeições, ora. Por mais que pareça mecânico em algum sentido, e na verdade mecânico, mas começa a criar um relacionamento, começa a criar uma ligação. Lê a palavra de Deus, lê a Bíblia. Mas não dá porque eu vou de metrô. Você vai escutando música, escuta a Bíblia ali. Hoje os aplicativos da Bíblia e o Version lá, você consegue escutar a Bíblia inteira ali. Então não tem mais desculpa. A tecnologia hoje ajuda até para isso. Ela pode distanciar Deus, mas ela pode também aproximar. Então, vai muito do ser humano, de cada um, fazer o seu melhor para se aproximar de Deus. Não tem uma fórmula mágica. Eu não vou chegar aqui e creio que nem o Israel, nem o Vinícius, nem você não vão poder criar um livro que vai dar uma receita de bolo para a pessoa se aproximar de Deus. Não dá, porque é individual, é um indivíduo. Eu não posso forçar meu filho a ter um relacionamento com Deus se ele não quer. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar, e a pessoa tem que aprender que não é só de domingo. Deus não está só dentro da igreja, dentro de um templo. Deus está em nós, o Espírito Santo habita em nós. E o que a gente faz com isso? A gente pode decidir ignorar, ou a gente pode decidir louvar Ele, engrandecer o nome dEle e servir a Ele em tudo aquilo que a gente faz. Porque não adianta você servir só na igreja, não adianta você só ser o santo ali com a Bíblia embaixo do braço. Lembra que antigamente o pessoal andava com as Bíblias embaixo do braço? Você viu o irmão de terno e gravata? A famosa Bíblia desodorante, né?
paz do Senhor, né? Então você via... Rolou. Isso aí. E é tá com ela dentro do coração, né? Não é tá com ela embaixo do braço, é vestir ela, vestir a armadura de Deus ali e ir para a batalha no dia a dia. Então não é uma fórmula mágica, mas é uma mudança de postura. É você aceitar quem você é. Você é filho de Deus, você é um servo de Deus e é para Ele que você tem que fazer todas as coisas, né? Isso está inclusive na palavra de Deus. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Então, basicamente é isso. Não tem fórmula mágica, mas depende do indivíduo. O Vinícius tem que cuidar do dele, do seu relacionamento com Deus, eu tenho que cuidar do meu. O Israel cuida do dele, você cuida do dele. E se não for assim, não funciona. Eu posso pregar o que for no domingo, as pessoas vão chorar, vão se emocionar, mas chega segunda-feira, se a pessoa não muda a atitude, a postura, não tem diferença nenhuma aquilo que a gente faz no domingo. Para você ver, né? Só para fazer um adendo, eu já passo para o Israel. O tema desse pod é sobre a questão do homem moderno. Um Deus morto para o homem moderno. Porque o homem moderno hoje ele tem a praticidade. A praticidade ela não exige tanta rotina, porque ele já tem tudo no prático. Então a praticidade, ela de certa forma também te afasta de um relacionamento com Deus que te coloca num trajeto, numa jornada de amadurecimento. O amadurecimento vai fazer com que você crie um coração dependente, né? Como é que você vê isso na questão do homem moderno hoje? Até para que a gente possa trazer não só um conteúdo para... Porque, de certa forma, nós estamos aqui filosofando, estamos trazendo pontos, né, de uma certa denúncia, falando assim, nós estamos nos colocando na mesa, mas também nós estamos falando com homens aqui que talvez se veem nessa situação e precisam de uma mudança de vida porque eles estão a um fio de romper, né? Como é que você vê isso, Israel? A gente pode pensar de duas formas, né? Você falou em filosofar. A gente pode, como seres humanos e como homens, pensar assim: é um Deus vivo num mundo morto, de pessoas mortas, ou um Deus morto onde existem pessoas vivas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, como homens, a gente pode dizer que acredita que Deus é vivo, que Ele é o nosso Deus, e a gente tem uma prática religiosa, mas ainda assim, Vini, Ele está distante, né? O Daniel falou sobre rotina, sobre disciplina, e de fato, se nós não tivermos essa intencionalidade de ter uma intimidade com Deus a ponto de nós dependermos dele, psicologicamente, para a gente virar algumas chaves na nossa vida, mudanças de hábitos, né? E já tem livros que falam sobre isso, Hábitos Atômicos e tantos outros. E um né? filme também da Whoopi Goldberg, né? Que fala que Nossa. Boa. que fala que você precisa ter uma rotina pelo menos de 21 dias, né? 21 semanas, né? Para poder fechar ciclos e mudar a sua forma de agir, de pensar, né? E o cristão é assim, ele precisa estar se cobrando constantemente e estando atento e de forma intencional constantemente nesse relacionamento com Deus. Tem pessoas que usam essa frase, né? A oração é oxigênio. Na verdade, o nosso oxigênio é o próprio Deus, né? Ele é a nossa vida, né? Ele, de fato, sem Ele, a nossa existência ela é vazia, sem sentido. Sim. Né? Então, a nossa busca por Ele, né? Nosso anseio por Ele, nossa fome e sede por Ele, é o que vai caracterizar não só uma intimidade, uma comunhão, mas também o sentido para a nossa própria existência, né? Desse negócio da gente falar de Deus morto, né? Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade ou não, que o Bonovox, né, ele viu uma pichação, né? Deus está morto, assinado Nietzsche, né? Aí ele falou, isso não sei se é verdade ou não, que ele escreveu e pichou embaixo, né? Nietzsche está morto, assinado Deus, né? Toma. A gente essa questão, né? Tem um teólogo, eu não vou me lembrar o nome dele, acho que é Emil Brunner, ele é alemão, é luterano. Ele disse assim: Deus não existe. O que existe é árvore, cachorro, Deus, pessoas, né? Deus, ele está além da existência, ele é. Ele é.
Então, tudo que existe, existe por causa de Deus. Não existe um acaso para aquele que crê em Deus, né? Inclusive a ciência hoje ela já consegue comprovar isso. Que bom. E aí a gente precisa de fato ter essa consciência de que a nossa existência não é um acaso, não é... por isso que eu falei que é importante a fé e a ciência caminharem juntos, né? Porque uma coisa vai fortalecer a outra. Acho que foi Lavoisier que falou, né, que um pouco de ciência e muita fé não dá certo, muita fé e pouca ciência também não dá certo. Precisa haver um equilíbrio entre a fé e a ciência, né? Então, eu acredito muito, muito mesmo que nós, como homens, podemos não só apenas ser melhores maridos, melhores filhos, melhores profissionais com a ajuda de Deus, mas como nós podemos também ser o reflexo de quem Deus é, né? Aquela velha cultura que a gente sempre tem internalizada, né? Os pequenos cristos, né? O cristão é um pequeno Cristo, né? Mas de fato o que Paulo escreveu, né? A gente ser um imitador de Cristo a ponto que as pessoas vejam Cristo na gente e creiam no Deus que Cristo veio apresentar, né? Uma das coisas que eu acho também que tem distanciado muito a gente nessa era pós-moderna é que as pessoas associam muito Deus com religião, né? E Jesus Cristo ele não veio trazer uma religião, ele veio apresentar um Pai, né? Só existe um momento que Jesus usou o termo Deus, né, que foi registrado nas Escrituras. Ele sempre tratava Deus, se referia a Deus como Pai. O meu Pai que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus. E aí só teve um momento que ele disse Deus. Foi na cruz, quando ele estava carregando os nossos pecados, né? E ali o pecado da humanidade toda estava ali sobre ele e se cumpriu ali o que Isaías falou, que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Ali ele foi separado porque estava sobre ele o nosso pecado. E ali ele usou a expressão Deus meu, por que me abandonaste? Né? Mas em todo o evangelho, né, nas 4 biografias dos 4 evangelhos, você vai ver que Jesus ele não veio trazer uma religião, mas ele veio apresentar um Pai e como que um filho, um homem deve se portar em relação a esse Deus, em relação a esse Pai, né? Então é muito difícil o homem moderno, se ele não enxergar Deus como um pai, se ele não enxergar Deus como o oxigênio da sua vida e da sua existência. Eu acho que aí a gente tem um problema de fato, não só de fé, mas também de sentido. Né? Porque Deus é que norteia o sentido da nossa existência, da nossa vida. Né? Israel, você falando, eu me lembrei do Deus que norteia, né? Que ele que tá no comando. Tem o filme Divertidamente, né? O filme Divertidamente, ele tem um momento lá do filme, não lembro agora se é no 1 no 2, principalmente. Quando a menina tenta gerenciar suas emoções, quando ela tenta, né, trazer mais felicidade, tirar a tristeza um pouco do comando ali, dar espaço para a ansiedade vir aparecer lá, tomar o controle agora do momento dela. E a gente sabe que a gente tá... O Brasil, não sei se a gente vai estar gravando durante a Copa, não sei se a gente vai ser campeão da Copa. Mas que a gente é um dos países que mais são ansiosos do mundo, a gente é. A gente merece aí, né? O Hexa nesse ano, né? Acho que vai ser o 6º ano seguido, a gente é o país mais ansioso do mundo. Esse daí a gente não tem como perder para ninguém. Mas aí, a questão é, se a gente é tão feliz, se a gente é tão capaz, se a gente é tão informado como a gente tem riquezas de informação hoje, a gente tem aplicativo para controlar a nossa alimentação, a gente tem aplicativo para controlar o nosso sono, a gente tem aplicativo para controlar o batimento cardíaco, a gente tem aplicativo para caminhar o passo que a gente dá, mas a gente ainda assim a geração mais ansiosa que existiu. A gente está perdendo o controle das nossas emoções, a gente está perdendo a mão mesmo de tudo isso, mesmo com todo esse tipo de controle. Então, o problema nunca foi gestão. Talvez, não sei se o problema foi processo, realmente, que a gente já tinha isso aí. Mas isso é química do cérebro, isso é raiz espiritual. O que vocês entendem nessa questão da ansiedade que tem afligido tantas pessoas e a gente tem perdido a mão das nossas emoções, nosso controle? Nunca se falou tanto de inteligência emocional, não sei o quê, né? Então, como que vocês entendem isso também, voltando no livro dos dois? A questão de processos, essa subida, e também, Dani, nessa questão dessa descida, dessa inteligência emocional também nesse momento. Pode ser primeiro, vamos inverter agora. Eu
A gente, de fato, como profissional da área da saúde, da área mental, a gente vê, de fato, a ansiedade, ela é um fator crítico, né? E, de fato, tem sido uma doença psicossomática muito forte, né, nas pessoas. Mas eu acredito o seguinte, eu acredito num pensamento de Schopenhauer, né? Schopenhauer ele fala o seguinte, que o ser humano ele transita em dois polos, né? A ansiedade de ter e o tédio de possuir, né? Então, a nossa vida, ela é o equilíbrio entre essas duas coisas, né? É aquela pessoa, né, que sempre quis ter um carro, aí ele consegue ter o carro, luta para ter o carro, tem um carro, aí com o passar do tempo esse carro já não é mais o carro que ele queria, ele quer um outro carro, né? A pessoa queria ter um celular, né, ansiava por isso, Sim. né? E aí, depois que tem um celular, aquele celular, depois de um tempo, já não é o celular que ela queria. Ela quer um outro, né? E a gente chama isso também da psicoadaptação, né? Da pessoa. Mas eu acredito que a nossa vida é aprender a lidar com esses dois polos, né? A ânsia, o anseio, a ansiedade de ter algo que muitas vezes a gente não tem, e também depois de lidar com o que a gente tem. E aí Deus entra nisso também, né? Uma vez que a gente tem Deus, a gente quer Deus, que a gente tem várias expectativas, né? Uhum. A gente tem várias ansiedades. Olha, se eu não conseguir isso, Deus vai me dar. Olha, se eu não conseguir isso, Deus vai fazer. E a gente coloca diversas expectativas em Deus Ou para se que eu Ele, fizer, Deus vai me dar, né? porque assim o que é possível para mim eu faço, mas o que é impossível é para Deus, e Deus vai me dar, Deus vai fazer, né? A oração da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, Verdade. né? E aí, essa ânsia de ter, de possuir, de querer Deus como supridor, como o gênio da lâmpada, né? Também vem em detrimento que, uma vez que Deus dá, às vezes a gente abandona, a gente esquece dele, né? Foi Deus que deu, mas agora eu vivo minha vida. Aí tem que lidar com o tédio de que já possui, né? Então a felicidade para mim, nesse sentido, é a gente saber viver em equilíbrio entre esses dois extremos, né? E o cristão, ele não busca ser feliz como a felicidade que o mundo propõe, né? O cristão, ele tem que buscar o contentamento e a alegria, né? Estar contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação, e aprender a lidar com isso emocionalmente. E a ansiedade, ela vem de fato destruindo o ser humano de tal nível, porque essa ansiedade muitas vezes é a frustração, é a angústia, é a dor, é o desespero de você não ser quem você precisa ser, de você não ter o que você precisa ter, e as pessoas não sabem lidar com isso, né? Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser um emprego, às vezes pode ser porque quer ser milionário e não é, todo mundo na internet é, né? Então, a internet vem trazendo estereótipos de felicidade o tempo inteiro. O Instagram é a caixinha de sucesso, de milionários, de gente feliz. Ou às vezes é o extremo, né? Pessoas pedindo ajuda em extrema dificuldade, extrema necessidade, mas é mais difícil você ver isso do que as pessoas felizes o tempo todo, milionário o tempo todo. Você também pode ser milionário, ganha seu primeiro milhão, né? Então, o tempo todo a gente está recebendo essa carga que a gente olha para nós mesmos, né? Nessa dor, nesse anseio de ter, de possuir, e a gente vê que não consegue, a gente é limitado. E às vezes nem Deus também dá pra gente. E a ansiedade bate forte, né? Porque a gente se vê nesse ambiente onde as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Uhum. Né? Então, muita demanda de que você pode, você consegue, né? Que se você ter uma palavra positiva, uma lei da atração, né? Você vai viver sua melhor fase, seu melhor momento. E aí as pessoas fazem, né? Fazem as suas campanhas para o universo e vê que na verdade não é nada disso, né? Porque a realidade ela é dura muitas vezes, né? Sim. E cobra da gente de fato uma dependência daquele que tudo pode, mas que não é obrigado a tudo nos dar, né? Interessante. Então eu acho que a gente aprende a lidar com a ansiedade quando a gente entende que de fato que nós não vamos ter tudo que a gente quer, mas a gente vai ter tudo que a gente precisa, Boa. né? Legal.
Eu acho que a vida, ela é a gente entender isso, que Deus não está aqui para satisfazer os meus desejos, né, o meu ego, né? Deus está aqui para fazer entender que tudo que eu preciso, tudo que eu necessito vem dele e é ele, né? Acredito que seja isso. E só fazendo um parênteses aqui, para tranquilizar os brasileiros aí, o Brasil vai ser hexa de qualquer jeito. Se ele ganha a Copa, hexa campeão. Se ele perde a Copa, hexa perdedor. Boa, aí, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Hexa de qualquer jeito. Os profetas do Não, caos. não precisa ser ansioso. O quinto selo foi aberto agora. Agora a quinta selo foi aberta. Isso vai dar o que falar. O Cavaleiro do Apocalipse chegou. Vai dar o que falar. Chegou agora a mensagem, ó. O hexa veio de qualquer jeito, não tem jeito. Ó, eu não sei quando vai ser lançado, mas se a gente for Hexa, É, a gente vai atrás dele depois. vai depois. Vai. Vou tocar Vai o Bruno. cobrar, Só né? falei que vai ser, de qualquer jeito. Não tem como não ser. Entendi. Tá bom. De um lado ou do outro, né? E, Dani, como é que você vê essa questão da ansiedade, assim? Do homem moderno. É algo que parece que já está no DNA, né? A gente vê as crianças nascendo hoje, as crianças já estão ansiosas, né? Já por qualquer coisa. Não paga um boleto, né, mano? Não paga boleto, pois qual que é a preocupação, né? Se eu abro meus boletos lá, eu só dou um sorriso para eles, para que se preocupar? Eles estão lá e vão continuar existindo pro resto da nossa vida, né? Nossa vida tem que ser igual aos boletos, eles sempre vencem, né? Isso aí. No final sempre Já vem. Essa é boa. Mas eu vejo muito isso que o Israel falou, é onde a gente está colocando, né? Nós destronamos Deus. Você falou do banquinho lá da peça, que acho que é do Fischer Eisner lá, que eles têm várias peças a esse respeito. E quando você tira Deus do banco ali de direção, realmente você vai andar ansioso, né? A própria palavra diz, não andem ansiosos, né, por coisa alguma. Mas a gente anda ansioso porque a gente destrona Deus. Né? Não que seja relacionado, é lógico que nós temos preocupações, independente, aqui não é questão de falta de fé, nem de fé em si, nós temos preocupações e é normal se preocupar, mas não é normal nós deixarmos essas preocupações nos dominar, né? Elas tomarem conta ali da nossa saúde, né? Impactarem, porque hoje a ansiedade realmente impacta em vários aspectos aí. Lógico que eu não tenho formação nenhuma médica, mas atrapalha a pressão arterial, né? Aí o Israel tem mais formação técnica do que eu nessa área. Eu sou vamos dizer, um pequeno aprendiz de tecnologia, né? Não nessa área de saúde, mas para mim é muito de nós tirarmos Deus do centro, de não entendermos primeiro qual é a vontade dele para as nossas vidas. Nós não vamos fazer tudo. Ele citou aqui a teologia da Xuxa, né, que até o Rodrigo Bibo colocou ali no livro Deus que Destrói Sonhos, né, de uma maneira bem, bem clara ali, poética, né, que nós realmente achamos que o Deus que tem é para nos servir, né, ele está ali, se ele não servir, mexendo no meu ego, não serve para nada, mexendo no meu ego, e aí eu vou andar ansioso porque eu quero resolver as coisas, eu quero trocar o carro, eu quero pagar minha conta, eu quero correr atrás das minhas coisas para que minha família não tenha falta de nada. Eu preciso ir no médico de qualquer jeito aqui, porque eu preciso resolver essa situação. Então a gente começa a colocar ali a nossa rotina e construir a nossa rotina, o nosso dia a dia, sempre visando atingir um objetivo, mas não da maneira que deveria ser, né? Então eu creio que nós temos que primeiro voltar um pouquinho atrás, deixar Deus sentar no banco da direção das nossas vidas, a começar a ouvir mais o que Ele tem para nós e menos daquilo que nós queremos para as nossas vidas, e entender muito mais do que Deus tem feito e vai fazer nas nossas vidas, né? Então, até para não se alongar muito, porque o Israel falou e colocou muito bem sobre ansiedade, tem muito mais propriedade do que eu para falar a respeito, mas para mim o principal ponto é quem você está colocando no banco da direção. Você está sendo um copiloto e Deus o piloto, ou você tem sido o piloto e Deus está no banco de trás? Então, acho que esse é o ponto principal que eu tenho aí. Uma coisa também que é importante a gente lembrar é que a gente é a geração que mais busca dopamina, né? A gente quer prazer o tempo inteiro. E a ausência do prazer também nos dá ansiedade. Assim como o estresse ele é viciante, a dopamina também é viciante. E aí as telas também influenciam muito nisso, né? Tudo rápido, né?
Então, isso também influencia muito na ansiedade, né? E o Brasil também tem um alto índice de smartphones, de telas, né, de demais países, né? Então, essa questão da dopamina, da felicidade rápida, instantânea, assim, e a ausência dela gera essa frustração, gera esse grau de ansiedade muito forte também, né? Boa. Se nós destronamos Deus, quem nós colocamos e entronizamos aí? Quais são os deuses do homem moderno hoje? Tem vários, né? Primeiro ele mesmo, né? Então o homem se coloca ali. Hoje a gente tem idolatrado o nosso corpo, talvez de uma Que é o maneira mais carrasco, né? mais carrasco, é. Tem o nosso corpo também, então muita gente hoje, não que não seja, nós temos que cuidar da nossa saúde, mas em excesso eu creio que é uma idolatria. Muita gente idolatra o trabalho, ou seja, vive mais no trabalho do que qualquer outra coisa, o homem principalmente ali, porque o homem sente ali, não, eu tenho que ser realmente o provedor, né? E eu vou focar nisso e esquece do resto, esquece da família, esquece de Deus, né? E isso eu falo com propriedade porque eu já fiz isso, né? Já foquei muito mais no trabalho e menos em Deus e nas coisas, e vi que não deu certo, quebrei a cara, né? Então, vocês homens que estão escutando, tem a chance de não quebrar a cara, ó, antes que quebrem, né, já toma teu rumo aí. Então, se você está ouvindo aí, toma teu rumo e muda seu jeito de ser, né? Desentrona suas idolatrias, aí tira o seu corpo ali de ser a idolatria, tira o seu trabalho, tira tudo aquilo que você tem, né? Até a IA hoje virou um dos deuses, né? Igual a gente falou, eu citei aqui que a IA é um oráculo. Muita gente hoje acredita que a IA vai resolver o seu problema. Eu já vi gente orando para a IA. É nada. Escrevendo a oração. Não. É nada. Converteu? A IA ou a pessoa? Nossa. Mas eu dou muitos treinamentos e palestras sobre inteligência artificial, né? E às vezes eu pego cada exemplo ali que as pessoas colocaram o IA como um novo Deus, realmente, né? Ela vai me resolver a vida. Resolve a minha vida financeira, resolve a minha saúde, resolve o meu trabalho. Elas não compreenderam ainda que a IA, igual eu falei que nós temos que colocar Deus como piloto, nós temos que ser o piloto da IA. A IA é um copiloto, tanto é que a Microsoft até nomeou de Copilot, né? Porque a IA não faz nada sozinha. Então acho que hoje, no mundo moderno, os celulares são os grandes, talvez para o homem ali, um vilão e até uma idolatria muito maior do que Deus, porque você confia demais, hoje a sua vida inteira está num smartphone e na inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, disparado, tem sido ali o Deus de todos, né? Então eu vejo que estamos aposentando Deus, igual a gente falou, e eu vejo que nós estamos promovendo a IA, né? A IA tende a ser aí para muitos o novo Deus, talvez até gerando cultos, né? Não duvido nada, se já tiver, não sei, no mundo inteiro aí, mas... Tem culto já com uma IA. Tem gente casando com IA já, né? Essas coisas. O que eu já vi são avatares dirigindo culto em igrejas que são IA, né? Então isso eu acho extremamente perigoso, né? A IA tem conhecimento, mas ela não tem a empatia, não tem o raciocínio humano, não tem o tratamento emocional. A IA é um compilado de informações que buscam sempre, como eu disse, a próxima palavra daquilo que você mais usa, né? Então, eu gosto de falar e citar o exemplo do celular. Quando você abre o seu WhatsApp, você digita oi, o próprio celular já te propõe ali tudo, aí você clica no tudo, bem, é um autocompletar. A inteligência artificial nada mais é do que um super autocompletar. É um autocompletar que tem todos os livros já lidos, todo o conhecimento lá, em que através da sua pergunta e o jeito que você faz, ele monta aquilo que você quer ouvir e ver de acordo com as probabilidades estatísticas que existem. Então a gente está entronando uma lógica matemática em um algoritmo que nada faz. Inclusive teve uma mulher que chegou para mim e falou: Daniel, é verdade que se eu for educado com a IA, se eu falar oi, tudo bem, perguntar como ela está, ela me dá resultados melhores? Eu falei para ela: olha, sinto muito, mas a IA não quer saber se você quer saber se ela está bem ou não, porque ela não tem sentimento, ela não está bem nem está mal, ela é artificial, o próprio nome já diz, né? Ela é fria, é uma máquina, é lógica, é número, 0 e 1, binário, né? Hexadecimal.
Então a gente está entronando algo que, primeiro, que não é nem palpável, né? É tirar Deus de um lugar e colocar uma máquina onde o nível do ser humano chegou, e os homens estão indo muito nisso, né? Então, meu principal medo é que isso venha cada vez mais desgastar o relacionamento humano com Deus, e é algo que nós temos que prestar atenção. A IA não é uma pessoa, a IA não é Deus, a IA é apenas uma máquina que tem conhecimento, só isso. Eu gosto muito de referências cultura pop, né? Sim. Você falando, né? Eu lembro muito do filme do Senhor dos Anéis. O anel que tinha todo o poder lá, formaram, né? Ele tinha todo o poder. Ele tinha lá. E realmente ele dava isso, só que Sauron tinha ele lá, tudo aí. Teve a guerra, beleza. Aí o Gollum, o Sméagol, queria muito aquele anel, né? Quando ele conseguia, só que aquilo dele foi consumindo ele. A alma dele ficou, tipo, perturbada realmente, né? Ele ficou. E realmente você vê que a galera hoje em dia tá meio perturbada, realmente. Tem umas ideias que você fala, meu. E aí, até aproveitando, lançando uma pergunta pra você depois, o Gollum ficou tão. Ele ficou com. Como que é? Dupla personalidade. O cabelo caiu, que não é um. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso por causa disso, né? A gente, né, caiu por outras coisas. Você olhou pra mim. Isso Você olhou pra mim, eu não entendi. Não, mas assim, ele desfigurou o ser humano porque ele queria muito aquilo dali. Ele não encontrava descanso, ele não encontrava paz. Ficava ansioso. Ele ficava ansioso, né? Ficava perturbado, violento muitas vezes, porque queria muito aquilo dali, né? Então, o que você pode dizer pra gente, até na pergunta que o Vini lançou, nessa questão dos processos e também da psicanálise, psicologia, enfim, nesse sentido que a gente quer muito uma coisa, a gente fica tão ansioso que a gente vai desfigurando, a gente não encontra descanso para paz, que é aquela que uma noite de sono não resolve. Eu queria ressaltar duas coisas que eu acho que é importante, né, dentro desse assunto. Primeiro é que nessa nossa busca, tanto por ser um ser humano que vive mais, né, que a gente quer ser um você falou da cultura pop, você tá aqui o personagem dos Thundercats, né, um de vida eterno, né? O ser humano, ele quer viver muito, né? Haja visto aí, o ser humano gasta muito com cosmético, com plástica. Há uma otimização do eu, né? Há uma otimização dos processos para que a pessoa viva mais. Então hoje a pessoa ela não precisa pedir uma vida eterna para Deus, porque ela precisa fazer uma plástica, ela precisa viver um pouco mais. Se ela chegar aos 100 anos tá bom. Né? Para que uma vida eterna se eu posso viver bem nos meus 100 anos? Né? E a gente vê uma humanidade que está cada vez mais longeva, de fato, né? Do que era em determinado... Uma pessoa com a minha idade, 40 anos, alguns anos atrás, era idoso, era considerado idoso. Né? Hoje você vê pessoas com 70 anos trincado, musculoso, parece Não é o nosso garotão, caso. Né? Não é o nosso caso. Fale por você. Tudo bem. Mas a gente vê que essa otimização do ser humano, né, tem gerado, novamente eu falo sobre Schopenhauer, né, essa ansiedade da pessoa ser algo, conquistar algo, viver algo, alcançar sua melhor versão, seu melhor potencial, né, que ela fica nessa busca frenética, e pessoas também nessa questão do quesito da ditadura da beleza, né? Você vê que a pessoa chega a se desfigurar, querendo consertar aquilo que Deus fez, digamos assim, né? Porque não quer envelhecer, não quer morrer, quer de fato, inconscientemente, ter essa vida eterna, né? Muitas vezes a gente não se dá conta que a vida eterna, você viver muito, a longevidade, né, já foi oferecida na Bíblia, né? É verdade. E a gente está buscando isso no cosmético e na tecnologia, nas drogas, né? E gerando essa otimização do eu, do ser humano, e ficando cada vez mais independente de Deus, né? E a ponto de dizer assim, para que viver bastante se eu posso chegar bem aos 100 anos? Para que viver eternamente se eu posso chegar assim? Aí vem a desfiguração, né? Vem
a pessoa não se enxergar bem, ela não se sentir bem, né? Ela ter essa questão. Uma outra coisa que eu queria dizer também é que nessa questão de matar Deus, de aposentar Deus, a gente tem um exemplo muito forte da Europa. Boa. Né? Muito bom. Porque o que a gente percebe? Tem muitas pessoas que buscam Deus uma segurança para a estabilidade financeira, segurança. Né? As pessoas buscam Deus para estabilidade financeira, segurança, curas e milagres. Deus serve para isso. É. Aí você tem um país de primeiro mundo, onde tem segurança, a pessoa tem estabilidade financeira, a pessoa consegue conquistar uma tecnologia que ajude ela a viver mais. Né? Aí a Europa aposentou Deus e aposentou as igrejas. Né? Os países que vieram evangelizar a gente, hoje são os países que precisam ser evangelizados. Né? Enquanto muita gente querendo ir para a África, tem, por exemplo, uma Holanda lá que as igrejas viraram pista de skate. Isso. Né? A gente tem Cinema. cinema. Bar. E aí você vê porque aposentaram Deus, aposentaram a casa de Deus, porque afinal de contas a gente tem a tecnologia, a gente tem a moral ilibada, nós temos o recurso. Para que Deus? Né? Por isso que eu falo que nós não temos que buscar Deus como um sistema de troca ou barganha, mas de fato por depender, a nossa existência depender dele única e exclusivamente, como o Daniel bem disse no versículo, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? Ter Deus. Tem pessoas que têm Deus e não têm recurso. E amam a Deus, servem a Deus, não pelo que Deus pode dar, mas porque reconheceram em Deus a sua existência. Né? Assim como também tem pessoas que têm Deus e têm recurso, ok. Né? Mas a gente precisa entender que essa questão da finança, da segurança, né, e da saúde, que são as 3 causas que as pessoas mais procuram Deus, se isso está resolvido, eu aposento Deus. Se não está, eu preciso de Deus. Então acho que a gente tem que sair desse jogo. Porque a cultura nos leva a isso. Ao ter ou em detrimento do ser. Né? Eu preciso ter Deus para ter. Não, eu preciso ter Deus para ser. Eu acho que aí está a chave. Todas as pessoas passam por processos, Bruno. A diferença está se elas passam sozinhas ou se elas passam com Deus. Boa. Eu acho que aí tá. A gente passa por processo no ventre materno, processo de infância, processo de adolescência. A gente passa por processo o tempo inteiro de trabalho, escolar, acadêmico. Todo mundo está passando por processo. A diferença é eu passo sozinho, do meu jeito, como eu quero, ou eu passo com Deus, do jeito de Deus e da maneira de Deus. Eu acho que essa aí é a grande chave. Que processo todo mundo está passando. Mas a diferença é, eu passo esse processo com quem? Eu acho que aí está a chave. Muito bom. Boa. É isso. Gostei. E aí, mediante tudo isso que nós tratamos aqui, como eu falei em uma parte atrás, nós temos que pegar tudo isso que nós abrimos, compilar isso, porque nós vamos ter homens que sentem um vazio na alma. Temos homens hoje que não sabem como lidar e achar uma saída para um casamento que está ruindo no trabalho, enfim, né? Eu queria escutar de vocês, e se o Bruno quiser complementar, mas como é que nós podemos dar um norte, um sentido para esse homem moderno hoje, que ele se vê nessa situação e ele fala assim, tá bom, beleza, eu consegui identificar que tem uma ruptura na minha vida. O que fazer agora? Quem quer começar aí? Quer complementar com alguma coisa? Não, tá tudo bem. Olha, eu posso Pode. começar aqui, então, e agora eu quero falar diretamente com quem está nos ouvindo aí. Eu creio que se você chegou até aqui, né, então se você está ouvindo esse podcast, talvez seja porque algo na conversa que nós tivemos aqui, ela tocou talvez em algum lugar que você costuma manter ali em silêncio dentro de você.
Você tem mais informação do que qualquer geração hoje já teve. Então isso você tem que entender aí, homens que estão ouvindo, né? Você tem mais liberdade, você tem mais ferramenta, né? E ainda assim, de vez em quando, você está sentindo ali no meio da noite, quando o último aplicativo no seu celular ali se fecha, quando você está ali no seu quarto, quando você está só com você mesmo, aparece talvez uma pergunta. É só isso? E eu quero te dizer uma coisa, que esse vazio que talvez você esteja passando, sentindo, não é um defeito, é uma bússola, né? Ele não está apontando algo que deu errado dentro de você. Ele está mais apontando para aquele que você é ou aquele que foi feito para te encontrar, que é o nosso Deus. A inquietação que talvez você esteja passando, o Vinícius citou de casamento, mas pode ser trabalho, família, ou qualquer outra situação que você esteja passando, essa inquietação que você sente é a prova mais honesta de que seu coração ele foi desenhado para um Deus e que não existe nenhum substituto que vai caber nesse espaço. Por mais que você busque no mundo, por mais que você busque as coisas, nada nem ninguém vai substituir a não ser Deus, né? Nem a aprovação, nem você mesmo, nem nada nesse mundo, mesmo no trono da sua própria vida. Você tem que tirar você do seu trono e você tem que colocar Deus. Porque ser Deus de si mesmo, que é o que muitas vezes nós fazemos, é o cargo mais cansativo que existe. E aqui está a melhor parte. A saída, ao meu ponto de vista, não é tentar mais. Não é você se esforçar até merecer. Não é nada disso. É descansar. A palavra-chave aqui é descansar. E o convite mais antigo e também o mais novo do mundo continua de pé hoje. Vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Então, se você se sentir esse aperto de novo no seu interior, essa semana, ou hoje ainda à noite, quando você estiver escutando, não corra dele. Fique nele um instante, porque talvez Deus nunca tenha estado morto. Ele está apenas fora do lugar que você devia colocar. Talvez a gente só tenha ficado barulhento demais para escutar ele. Então, homens, faça silêncio, porque ele ainda chama. E ele chama por você, e ele quer morar no seu coração e comandar e entronar na sua vida. Amém, amém. Isso aí, Dani. Bacana, não sei nem o que falar agora, cara. Você arrepiou aí. Foi? Arrepiou não. Profundo, cara. Rapaz, eu aceito Jesus de novo. Né? Glória a Deus. Isso aí, cara. Para todos os enraizados e homens que estão ouvindo a gente aí, quero mais uma vez agradecer. É bom estar aqui, falar de um assunto tão sério, né, tão importante. Primeiro, a gente tem que parar de ter uma visão, quero dizer para os homens aí, todos que nos ouvem, né, de ter uma visão antropomórfica de Deus, né? Um Deus que se parece mais com a gente, né? E aí eu finalizo minha fala dizendo que se Deus estivesse morto, ele não seria Deus, ele seria um ser humano, né? Então eu quero dizer o seguinte, né? Eu até peguei aqui para ler, né? Eclesiastes, Salomão, ele escreve o seguinte, capítulo 12, verso 13. De tudo o que se tem ouvido, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Se você está nos ouvindo e tem passado por um processo, quero dizer para você que Deus não está te castigando, Ele está te moldando, está te preparando, né? Os processos não vêm para destruir a gente, eles vêm para nos fortalecer. E por mais que você ache que Deus te esqueceu, Deus te abandonou, Deus está distante, na verdade é a gente que está distante dele, né? E Ele sempre está de braços abertos. E se for pra gente pensar num Deus que morreu, vamos pensar em Jesus Cristo, porque Ele era o próprio Deus,
morreu numa cruz de braços abertos, esperando que a gente abrace a ele, né? E ressuscitou para morar na gente e dizer que não vai deixar a gente sozinho, não vai deixar a gente órfão, não vai deixar a gente abandonado e que está com a gente até a consumação dos séculos, né? Então, todo o processo que você está vivendo não é castigo de Deus, Deus não te abandonou, mas é a forma com que Deus está usando para dizer, eu estou aqui. Acredito que seja isso. Glória a Deus. Muito bom. Eu falei, alto nível. Rapaz, isso aqui... Eu achei que eles iam colocar. Deus está a um passo de uma oração sua. Nossa. Me arrupiei aqui, ó. Meus amigos, muito obrigado. E eu não poderia deixar de encerrar aqui, né? Antes de perguntar, onde que a gente encontra esses livros aí? Quem quiser adquirir, quem quiser, né, ter esses livros na casa deles, como é que eles fazem aí? Como é que a gente acha vocês? Então vamos lá. Começando aí, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô ali no Instagram, no @eu sou o Daniel Braga. E aí, ó. Então, tem outro Daniel Braga, mas eu sou o Daniel Braga. É isso. Então me Respeita. adiciona lá. Você vai conseguir ter mais informações. Os livros, tanto Santos Imperfeitos quanto Liderança Irresistível, você acha já nas plataformas digitais, tanto na Amazon. Eu tenho o site também, santosimperfeitos.com.br e liderançairresistível.com. Né? Temos no site da Samaria também os Santos Imperfeitos. Então, lugar para comprar tem. Nas livrarias também, nas melhores livrarias, porque os livros da Samaria você só encontra nas melhores livrarias. Até combinou. Fez um merchan bom aí, Vini. Boi. O cara é marqueteiro, velho. Vai querer desconto. E no LinkedIn também, Daniel Braga. Estou aberto aí também a convites, a palestras sobre IA, sobre liderança, né? Então, você empresário, eu recomendo muito ler Liderança Irresistível, porque aqui você consegue ver a ligação da liderança corporativa com a liderança cristã. Então, aquele que serve também na empresa. E o Santos Imperfeitos está aí para quebrar a boca do balão, né? Tem feito sucesso com as mulheres, mas espero que os homens leiam, né? Por favor. Impressionante isso, Brunão. A gente tem que até reforçar com os homens, mas as mulheres têm lido mais livro do que os homens. Então, vamos... Homem não é preguiçoso. Enraizados. Vou fazer um episódio sobre isso, a gente vai ajudar nessa questão. Vamos ler aí, é um prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Muito bom agradece, também conhecer o Israel pessoalmente aí. Prazerzaço. Né? O Vini nem se fala, parceria aí, tamo junto, um desafiando o outro toda hora. A gente trabalha 24 horas, né? Obrigado aí, Brunão, obrigado por todo o apoio e convite aí. Deus abençoe. A gente que agradece, que bênção. E você, pastor Israel? Vamos lá. Deixa eu vender meu peixe aqui, fazer igual o Dani. Se você quiser me seguir, é no @ir, né? @Israel Rocha, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E se você quiser encontrar o livro Vivendo Processos, também é no site vivendoprocessos.com.br ou no site da Samaria, né? E o livro Vivendo Processo também se tornou devocional, né? Nós temos aí 365 dias numa jornada de alívio para a alma, que é Vivendo Processos inspirado no livro. É diferente, são duas propostas diferentes, mas com o mesmo intuito e com a mesma proposta de ajudar você a passar seus processos melhores com Deus e a sua jornada também com Ele. Eu também tenho mais 3 livros, né? Que não são pela Samaria, que é o Tudo Novo, 5 atitudes bíblicas para viver em novidade de vida, O Novo em Tudo, o Despertar Espiritual Interior, que é uma sequência, e Geração de Poder, levantando uma geração transformada, empoderada e ilimitada para este tempo. Esse é direto comigo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, nas minhas redes sociais. É isso aí, Vini. Perfeito. Quer dar um beijo na flor para encerrar? Só quero agradecer. O pessoal é muito fera, agradecer a toda a equipe do podcast Raízes. Gente, vocês não têm noção do profissionalismo deles. É absurdo, absurdo, absurdo. Mandar um beijo para todo mundo da DAI, da Metodista, todos aqueles que nos escutam, e também que você possa seguir. Se você estiver seguindo lá no Spotify, você vai poder sempre ver todos os episódios que são recheados. Se você acha que esse aqui vai ser bom quando for lançado, você vai ver a sequência ainda que só tem a crescer. E quando o homem melhora, gente, todo mundo melhora. Então, por favor, bora homens, bora pra cima.
Deus abençoe, gente. É isso, enraizados. Hoje a gente não resolveu nada, a gente não respondeu muita coisa pra você sair daqui com seu pozinho de pirim-pim-pim, resolvendo tudo na sua vida, mas a gente deu nome, a gente nomeou. E às vezes nomear já é o primeiro passo pra caminhada, você sair dessa zona de estagnação da sua vida. Se esse episódio fez você pensar, te desconfortou um pouco, ou só confirmou o que você já estava sentindo, compartilhe com aquele seu amigo que acha que dá conta de tudo, sabe? Aquele que acha que resolve tudo sozinho, que bate no peito e fala, não, eu se garanto, sabe esse cara? Então manda pra ele também, sabe por quê? Porque ele não matou Deus, como a gente falou, mas talvez ele tenha aposentado o Deus da vida dele. E ele precisa desse chacoalhão, ele precisa dessa mexida na vida dele, então o seu amigo precisa ouvir mais do que nós estamos falando aqui, mais do que você tem vivido também. Então, curte, comenta, segue o podcast do Movimento Enraizados, o podcast Raiz, e responde nos comentários que Deus você entronizou sem perceber. A gente se vê no próximo episódio. Homem enraizado, na verdade, não precisa viver de ilusão, ele precisa viver de Cristo Jesus. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado, até a próxima e valeu! Valeu. E aí, gente, gostaram? Bacana. Bom, mano, uma tirada só. Bola. Sabe o pinga-fogo que me faz? Oi? Aí ele faz assim. Um 7, vai no bloco 5, não sei o quê. Aí- É que se tivesse com o seu celular, eu ia mandar no seu WhatsApp, faz o 5, faz o 7, né? Acabou que você conseguiu filmar, Vini? Lógico que não, né?